crescer. Oito horas 15 minutos, voltamos com Folha no Ar, primeira edição, oferecimento Laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus, Nova Canabrava. E dando boas-vindas a você que está acompanhando aqui na Folha FM, o nosso Folha no Ar, primeira edição, o nosso convidado Edmundo Siqueira, batendo um papo, a Luísa Abreu Barbosa, e vamos seguindo aqui com a nossa conversa, não chamo de entrevista, chamo de um papo, realmente uma troca de informações. E o assunto ainda é o ENF. Confere, Luiz. Acho que o ENF a gente falou, quer dizer, o ENF a gente vai estar falando, os protagonistas vão estar aqui, né? Uhum. Amanhã é o Raul Palácio, candidato da Chapa 10, né, que ficou primeiro colocado no primeiro turno, e na quinta-feira o professor Carlão Rezende, Chapa 11, e no critério de desempate com o professor Henrique Medina Acosta, da Chapa 12, acabou sendo ele o professor Carlão, né, por questão de idade, o oponente de Raul. Então, os protagonistas vão estar aqui. Acho que melhor que ninguém eles vão falar. E terminamos a semana com a eleição começa no sábado, como já disse aqui nos polos avançados do CEDERJ. Na terça-feira ela alcança seu ápice nos campos e Macaé. Né? E a Vanessa vai estar aqui na sexta-feira, também ex-UENFiana, vamos falar também sobre feminismo, algumas coisas, análise do governo. Bolsonaro pode até falar aqui também um pouquinho. Então, o UENF vai estar na pauta aí até o resultado sair, que deve sair na quarta-feira. Né? O professor Sérgio Arruda é o presidente da comissão eleitoral, né? Feita para gerir esse processo. E acho que até quarta-feira a gente vai conhecer um novo reitor aí. Mas vai estar. E é bom que esteja, e é bom que não saia para a eleição, porque a UENF merece estar mesmo nas rodas de conversa da cidade. Independente se você é UENFiano ou não, se você estudou lá ou não, se você trabalhou lá ou não, você tem que sentir essa coisa que a gente falou aqui, pertencimento. Mas vão estar aqui os dois, eu acho que inclusive isso que a gente falou alguns expedientes aí, talvez você não pode também acusar uma candidatura de fazer, mas uma candidatura foi atingida, né, de maneira vil num veículo que, enfim, que tem, infelizmente, esse tipo de prática, né, e, enfim, vamos ver o que eles vão falar aí na quarta e na quinta. Agora, Edmundo, fala também sobre... Você entrevistou a Sana, também a gente já entrevistou aqui. Sana, pessoa de opiniões fortes, opiniões assertivas, e sobre a questão da Bienal, né? O foco ali foi a questão da Bienal. Como é que você viu esse episódio? Bienal do Rio. Eu até escrevi, começa o texto falando sobre a queima dos livros lá na Alemanha nazista, né? E aí, sem querer fazer nenhuma comparação de Hitler com Crivella, que não cabe, mas como que a cultura, o conhecimento, ela é atacada por quem se pretende autoritário, né? E aí sim, de novo, opinião pessoal, acho que o Crivella tende ao autoritarismo pior, que é o autoritarismo vinculado à religião, enfim, a uma posição mais dura em relação a costumes, que eu não acho que seja a tônica do Rio. O Rio passa problemas gravíssimos, e o cara está preocupado com um livro que contém aí algum conteúdo que ele acha inapropriado. Então, por que ele acha inapropriado? Aí a discussão com o Sana, como a Luiz falou, tem opiniões fortes e conhece o assunto também, e ela é presidente da Fundação Municipal de Infância e Juventude, né? E a alegação do Crivella foi de proteger os jovens, proteger as crianças desse material. Então, assim, cabe ao Estado tutelar esse tipo de iniciativa, de censura, né? Então, cabe o administrador público usar o ente estatal para poder censurar e retirar um material
de cultura, né, de uma Bienal, acho grave, acho complicado, porque eu não acho que seja papel do Estado determinar a quem quer que seja que tipo de material ele vai consumir. Lógico que ao limite da lei, né? Existem materiais que são proibidos por limite legal. Agora, material de cultura em geral, material que possa determinar, não acho que isso seja papel do Estado, seja papel da Prefeitura, principalmente no Rio, que tem diversos problemas muito mais graves para poder se preocupar. Se você olhar as imagens, não tem nada de pornográfico, não tem nada de é um beijo. Explícito. É um beijo, Nada. É um beijo. Um desenho até muito bom, né? A você qualidade sua área, de né? desenho, vou te contar, que espetáculo. E outra coisa, ele não está na capa da publicação, então Pois não há. Ele está ali, integra a história. É um elemento Não fere nem aquela legislação normal de que tem que botar um plástico, não fere nem isso. Não, eu só Ridículo. acho que, assim, logicamente, quando a gente fala de nazismo, não dá, é melhor evitar a comparação, mas eu sempre uma coisa que eu não... Parece, eu acho que tem esse ditado, né, que Deus e o diabo estão nos detalhes. E você sabe o que estava escrito na fivela do cinto do soldado da SS, que apertaram ali o botão da câmara de gás? Deus seja louvado. Não. Gott mit uns, Deus conosco. Deus conosco. Deus conosco. Na fivela dos cintos. Uhum. Então, mas devagar com andou que o santo já foi, o santo já virou cinza em determinado momento. É o que você falou, a tendência de estar no status quo e estar de um poder e se mudar a sua postura, tanto que você conhece muito melhor que eu, mas em nome de igualdade, liberdade e fraternidade se guilhotinou milhões de pessoas na França, né? Não, e caiu, descambou para um autoritarismo. E essa coisa de Estado tutelar moral, isso é medieval. Me desculpe, isso é medieval. E o que me espanta é que e você vê como é história irônica, né? Martinho Lutero contra a venda de indulgências, contra os abusos da Igreja Católica na Idade Média, fixa lá o seu protesto na porta da Igreja da Alemanha e, enfim, nasce o que a gente chama de protestantismo. A Igreja Luterana. A primeira, né? E depois vem Henrique VIII por motivos pessoais, enfim, Calvino e tal, papá. Mas, enfim, é Lutero. É Lutero contra os abusos da Igreja Católica. E a intromissão da Igreja Católica que fazia naquela época, regendo vem a Revolução Francesa, que acaba com isso, inclusive, os alvos iniciais da Revolução Francesa eram padres e freiras, eram mortos e tal. Parece intromissão na vida das pessoas, da sociedade, né? Mas a partir da Revolução Francesa, com todos os seus excessos, da Revolução Americana, do iluminismo de maneira geral, você separa a religião de Estado. Né? Então, a moral religiosa ditar como força de Estado o comportamento cidadão é uma coisa medieval, é pré-iluminista. Isso é uma coisa histórica, né? E você fazer isso agora, e eu não estou defendendo aqui, porque eu acho que a política identitária, e já falei algumas vezes aqui, é uma bola de ferro amarrada no pé da esquerda, não brasileiro, do mundo. E não sei o que eu digo isso não, é gente muito melhor que eu. É o Mark Liro nos Estados Unidos, é o Slavoj Žižek, que hoje talvez seja hoje o maior filósofo marxista vivo do mundo hoje, que falam isso, né? Agora, o Crivella também, eu sempre falo, eu gosto de política, nem gosto tanto, mas enfim, é a minha área de atuação. A gente tem que ver com o Crivella e aprender a lição. Como é que o Crivella chegou ao prefeito do Rio? Alguém lembra? Apoiado pela... Né? Apoiado todo pela igreja, pelos evangélicos. Qual foi a principal causa de Crivella ter chegado à prefeitura do Rio? Foi a disputa com o Garotinho? Não, Garotinho não. O Garotinho foi o governo do Estado. É o governo do Estado. Prefeito do Rio. Prefeito do Rio. Qual foi o principal motivo? Foi não lembro, sinceramente. Crivella teve no primeiro turno 27,77% dos votos. Freixo ficou em segundo lugar, Isso. com 18,25%. Uhum. Correto? Correto. Quem veio abaixo deles? Pedro Paulo, que era ligado... 16,2%. Ligado Tarcísio, né?
Índio da Costa, 8,98. E Carlos Osório, do PSDB, 8,62. Soma 16 com 7 com 8. 16 com 7 dá 23, com 8 dá 31. Ficaria na frente de Crivella, não ficaria? É. Dividiram o mesmo eleitor. Ah, sim. Claro, claro. A divisão do centro foi que levou um radical, um cara de extrema direita e um cara considerado, vou botar pessoal, uma esquerda mais radical, que levaram os extremos. Onde o centro se fragmentou. Se Pedro Paulo, Osório e Índio da Costa, que disputaram o mesmo eleitor, tivessem se unido, eles teriam mais votos que Crivella, Freixo não iria para o segundo turno, fatalmente ganharia o segundo turno. Isso não é uma constante nas eleições brasileiras? Eu só acho que a esquerda brasileira que sempre é acusada de se dividir. O centro tem que cometer o mesmo erro. Eu acho que essa eleição de 2016 vale para 2018 na eleição presidencial. Acho que o centro não se definiu também, né? Não, eu acho que foi o fato de lançarem 3 candidaturas mesmo. O Índio, que agora foi preso por corrupção, relator da lei do Ficharia preso por corrupção. Índio da Costa? Pedro Paulo, que foi um erro primário do Eduardo Paes, claro. Dizem que por motivos pessoais que lembram até o Gibi, né? E o Osório do PSDB, né, que talvez fosse um candidato assim melhor dos 3. Mas, enfim, é isso, é fragmentação. Crivella chegou por um acaso. Né? O que Crivella faz agora? Crivella sabe que ele perdeu o centro. Sabe que ele perdeu. Ele está jogando como o Bolsonaro faz para o eleitor dele. Né? Está querendo ver... Crivella, vamos ver a Niemeyer? Ah, não, hoje não. Vamos ver... Você frequenta o Rio? Eu frequento também, de mundo não sei. Sim, poucos. Eu nunca vi tanto morador. Na minha vida eu frequento o Rio, porque eu sou interiorense. Eu frequento o Rio desde que nasci. Eu nunca vi, em 47 anos de vida, tanto morador de rua em Copacabana e no centro da cidade. Ah, vão ver isso? Não. Vão ver o beijo gay no gibi. Essa pauta de costumes, né? Fala para o público ali específico, a falta total de uma prioridade séria, né? Sabe o que eu acho pornográfico, Mário? A Niemeyer está fechada, o prefeito usar o trecho ali para ele ir da casa dele para a prefeitura. Isso acho que é pornográfico. Isso é pornográfico. Isso é pornográfico. Deve ser proibido para menores e maiores. Né? Isso é pornográfico. Como foi flagrado fazendo isso. Crivella é um desastre como prefeito do Rio de Janeiro. Né? Um desastre. E... O movimento de religião com política, como a gente vem falando, pré-iluminista, é um desastre já por si só. Né? E ele poderia ter sido governador do estado, hein? Quando o Pezão se elegeu, contra ele no segundo turno. Apesar de a sorte do... você falar que você comentários das notícias, que a gente vai falar daqui a pouco, Jonas Lopes ontem... Depois, já... Tá aqui, depois separadinho, marcado. Depois com o Bambamã do Lava Jato aqui do Rio de Janeiro, o evangélico lá, como é que é o nome dele? É Marcelo Bredas. E falou que mesmo quando estava se tratando do câncer, ele mantinha cobrança de propina, né? Agora, Edmundo, são 8h28, vamos ter mais um tempinho, mas vamos falar também, quer dizer, eleição, a gente está falando de eleições pretéritas, uma eleição presente, que é uma eleição numa instituição de ensino, a mais importante, Universidade de Campos da região. Mas e a eleição de 2020, como é que você está vendo? 2020... Campos. Campos é um cenário, eu vejo como incerto, porque acho que alguém falou aqui, acho que foi Horário, se não me engano, que o Vladimir, ele achava que não viria candidato. Não foi só o Horário que falou não, isso, não. O Horário falou e aí falou que o Chicão deveria ser. Só que no dia seguinte eu falei que o Chicão falou que não há a menor possibilidade, que tem que ser Vladimir mesmo. Eu acho que, também opinião pessoal, o Vladimir talvez não venha realmente pela situação do pai, pelo desgaste tanto político, e eu acho que o grupo manter uma candidatura ali dele, vejo mais importante para o grupo do que ele vir candidato. Agora, por que eu falo isso? Porque a polarização ali entre Garotinho e Rafael
Interessa aos dois, né, como toda a polarização. Interessa aos dois. Bolsonaro e PT. Interessa aos dois e é interessante para os dois que isso seja mantido. Mas não sei se é o mais interessante para a cidade. Esses dias eu estava pensando que a Rosinha, no prefeitura, parecia aquela mãe divertida que dava presente, dava tudo, mas gastava demais. E o Rafael seria o pai austero que segurava as contas. Né? Essas duas imagens ali que a gente consegue visualizar. Então, o que a gente quer, né, como cidade? É a austeridade ou a gastança? Então, não estou falando do juízo de valor também do futuro, se os candidatos que estão postos vão ser da mesma maneira, mas sim do que foi apresentado até aqui, né? Será que essas narrativas vão, de novo, falar em narrativa, porque essas duas opiniões, essas duas imagens vão se prevalecer, enquanto o desgaste do garotinho vai determinar a eleição, né? Enquanto essa polarização ainda vai ser alimentada. E se o Rafael também, como que ele vai estar lá na frente? Então, essas indefinições que eu acho que o processo ainda está muito nebuloso. Vou colocar uma coisa. Você acha que o prejuízo causado pela derrota ou a alegria é maior do que a possível alegria de uma vitória para Vladimir? Quer dizer, é mais danoso para ele? Eu acredito que sim. Acredito que vá nesse sentido, sim. Agora, e também as candidaturas que estão postas, né? O Beethoven, o Chaú, o Caio, Rodrigo, Gil, então candidaturas que ainda também não se colocaram ainda no cenário também de forma assim, não definitiva, mas porque realmente a legislação não permite, mas mais participantes do processo. Parece que ainda está entre os dois, o garotinho e o Rafael, o garotismo e o rafaelismo, né? Então, essas candidaturas que estão, o próprio Caio, que tem esse problema com o pai, de o pai apoiar no passado, não apoiar no passado e apoiar agora, até que ponto, e essa relação com os pais, até que ponto um filho, o pai influenciaria no governo do filho, né? São questões que têm que ser o problema, me parece, para os olhos do eleitor, em relação a Caio, não é como o pai influenciaria o governo do filho. É como a mãe influenciaria o governo do filho. Como os problemas familiares ali. O pai influenciar o governo do filho me parece o grande carro-chefe de Caio. O grande, eu não falo a minha visão, tá? Eu falo a minha interpretação do eleitor. E baseado em pesquisa da última eleição de 2016. O que me parece complicado é a chance de Caio reside em esconder Ilsa e mostrar o pai, mostrar o Arnaldo. Sim, mas depois de eleito. Não, tô falando que a chance... Não, eu sei. Eu não vou fazer projeção. Eu, por exemplo, eu acho que hoje, a gente não tem pesquisa para falar, mas eu acho que hoje, é aquela coisa, é inevitável. Você vê que Caio não se posiciona sobre nada. Nada, não fala sobre nada. Eu, por exemplo, tentei ouvi-lo agora sobre a prisão do garotinho, foi o único que não falou. Ele não fala. Ele vê as mensagens, visualiza as mensagens e às vezes quer dar retorno. É uma tática. Pode ser que dê certo, pode ser que dê errado. Agora, espero que a tática da omissão ela não prevaleça, porque aí é um juízo pessoal. Eu acho que é melhor você pecar pelo excesso do que pela omissão. Né? É melhor você tomar uma posição equivocada do que você não tomar posição nenhuma. Né? Pôncio Pilatos, né? Não dá, né? Te marca como cima do muro é terrível, né? Foi, aliás, uma das principais causas da derrocada do PSDB foi isso. E da derrocada de Marina de ter saído de 2014. Quase ter do segundo turno, 25 milhões de votos para cair, porque ela caiu agora. Né? Quer dizer, estou usando exemplos recentes para provar, para endossar que essa posição de omissão ela não costuma levar a lugar nenhum. Né? Porque ele está jogando com o quê? Ele tem uma baixa rejeição. Logicamente, quem nunca foi nada não pode ser julgado, e ele nunca desempenhou cargo público nenhum, e até onde eu saiba, nem empresa privada, né? Até onde eu saiba, posso estar errado. Se estiver errado, por favor, pré-candidato, me corrija. Está aberto o canal, aqui no Folha no Ar, o microfone, mas é um caminho, né? Mas porque
Vladimir, e aí eu me permito discordar de você, eu acho que não há solução para o grupo. Não há. A única solução seria se Rosinha pudesse ser candidata. E diga-se de passagem, se Rosinha e Arnaldo pudessem ser candidatos, iam ser favoritíssimos na eleição. Sim. Se um ou outro. O que os impede são condições legais. Porque voto, não tenho dúvida nenhuma. Os dois têm um recall imenso e positivo. E aí não estou falando que eu concordo com esse recall. Mas Não, você está analisando um fato. Como eleitor vê. Né? Então eu acho que tá entre esses três, mas quer dizer, se 2018 ensinou uma coisa a gente, é que a gente não sabe nada. Né? Não, eu acho que a condição do bolsonarismo o Itzel e o Zema, vamos combinar, a gente não sabe nada. Não sabe nada e a própria condição as do Bolsonaro, pesquisas podem furar no último dia. O Bolsonaro, Edmundo, ele vinha, eu falo isso, um ano antes da... Eu escrevi sobre essa Datafolha e analisei tudo, mas essa eu analisei mais. Bolsonaro, em outubro de 2017, ele estava tirando o Lula, ele era o primeiro colocado. Então não foi... Eu vejo não bolsonarista... Foi uma surpresa como foi nem perto. Eu vejo bolsonarista falar que pesquisa no década... Pô, é piada. Porque eles... É ser muito burro, me desculpe. Todas as pesquisas apontavam o Bolsonaro na frente. Todas. E todas... Eu estou falando de Datafolha de outubro de 2017. Tem que pegar, por favor, consulte. Outubro de 2017, um ano antes. Lula primeiro, Bolsonaro segundo. A retórica mais mas teve uma forte, série de pesquisas de que desapareceu, de que ele perderia para qualquer um no segundo turno. Marco, ali foi primeiro a volta do PT, o meio da volta do PT. E segundo, foi a facada, né? Facada. Porque, vamos combinar... A facada tirou ele do debate. Exatamente. A rejeição dos candidatos que o venceriam no segundo turno aumentou pelo desempenho nos debates nos quais ele não foi. Eu acho que estavam todos preparados para combater o Bolsonaro, né? Nos debates. Eles pegaram ele de calça curta. A Marina chegou a dar uma chapuletada nele que deixou ele de... Eles estavam todos preparados para isso. Dá exemplo que você dá às crianças, Bolsonaro. Uma mulher falando, ele não pôde confrontar assim diretamente, né? Agora, aquele negócio, não existe em história, né? Não. Agora, todas as pesquisas davam. Realmente, você fala da rejeição, a rejeição foi o fato da facada de que ele não foi aos debates, entendeu? Enquanto os outros foram. Quando você vai a debate, você se expõe. É natural que sua rejeição cresça. Comparando aí, Rafael, Vladimir e Caio. Né? Só que Caio não tomou facada, né? Graças a Deus. Outro ponto que eu queria até ouvir a opinião de vocês também, que não está ainda colocado, eu vejo nas discussões, é esse movimento de partidos que não são partidos, né, do Renova, do Acredito, esse movimento que elegeu a Tabata, por exemplo, em Campos, nas eleições municipais, será que eles vão estar presentes ou não? Porque a própria Revolução Francesa que a gente falou aqui iniciou por uma revolução burguesa, né? Então esses movimentos aliados ao empresariado, ao capital, ao mercado financeiro, será que eles vão influenciar as eleições agora, as próximas? Eu não sei até que ponto esse tipo de iniciativa vai influenciar. Até gostaria de ter a opinião de vocês sobre isso. Não sei como que vai influenciar a eleição municipal, né? Toda a Revolução Burguesa, né? Marx dizia que... Tem uma coisa de controvérsia de Marx, perguntaram... Ele deu uma tese sobre a Índia, e ele falou que a Índia tinha que se tornar capitalista primeiro para depois, porque Marx não via nenhuma revolução proletária, ela era subsequente à burguesa. Primeiro vinha a burguesa e depois viria a proletária, né? Então o próprio Marx vai dizer que toda revolução ela tem que passar pela fase burguesa antes. Então, isso Mas eu não sei, fenômeno Witzel e fenômeno Zema. Opinião pessoal, acho que não se repete. Também acho que não. Acho que foi uma coisa dessa eleição, acho que não se repete. Posso queimar a língua, mas é opinião pessoal. Agora, o Rafael iniciou esse movimento, né? Porque ele foi... Ele foi primeiro... Mas Rafael já era vereador. Tinha um pedigree do pai e do avô.
Isso é muito importante aqui. Rafael E foi não muito era um combativo, desconhecido. foi muito combativo como Foi um bom vereador da oposição. Exatamente, foi muito combativo. E ele estava, quando a gente fala estava na mídia, as pessoas sabiam quem ele era. Ele estava começando a Eu acho que você desabrochar. pode comparar Rafael a Bolsonaro, mas não a Zema Witzel. Não, Zé Witzel não. Zé Witzel não. Zema Bolsonaro Witzel, talvez. fenômeno do Bolsonaro. Zema e Whitson usar a expressão Comparar de- que eu falo enquanto fenômeno eleitoral. Fenômeno eleitoral, tá? eleitoral. Não estou comparando, Não, eleitoral. mesmo porque, como fenômeno de ser conhecido. Quer dizer, o Witzel era tão famoso junto ao eleitorado, é mais famoso que aquela história, eu sou mais famoso que meus 3 vizinhos, né? 3 pessoas, eu sou internacionalmente conhecido por 3 pessoas do bairro. Mais ninguém. Ninguém Não, o sabia fenômeno quem... Witzel, eu acho que ninguém conseguiu prever. Né? é o anti-establishment mesmo, não chegando aos estertores. Pois é, né? o anti-establishment, como você falou, ele é difícil de se repetir. Porque se você não tiver um governo espetacular... Tem que ser muito exitoso para ele se repetir. Porque se ele se reeleger, o Witzel já não é esse fenômeno. Marco, a gente começou falando aqui no programa sobre politicamente correto. É. Eu comparei o cristianismo, logicamente comparei enquanto fenômeno. É. A ascensão... Uhum. Enquanto você luta, enquanto você é anti-establishment, Uhum. você é revolucionário. Por óbvio, se você chegar lá, você vira establishment. Você vira establishment. Conservador por- É a pedra, Por consequência, conservador. É, exatamente. Você quer se conservar no poder. Então é. Exatamente. Você E aí, repete desde cíclico, que o mundo é mundo. Exatamente, exatamente. Entendeu? 8h41, a gente vai encerrando por aqui, mas queremos agradecer demais ao Edmundo. Primeiro, desejar a seu pai toda recuperação rápida. Eu quero tê-lo aqui no programa do Folha Não, Rural. seu pai. Ele sofreu um acidente de moto. Eu falei que no começo do De programa. moto? Achando que Seu fosse pai- garotão. Seu pai tem que idade? Eu falei com o Marco achando que ele fosse 60. garotão, 61. É um acho. garoto, é um garoto. Ele 60 foi na perto de fazenda mim. lá, ó, pra você ver, ele foi atrás de um cavalo de moto. E aí nossa moto é minha e dele, porque eu também caí. Você também anda de moto? Eu gosto, mas a minha esposa, Manuela, que é psicóloga, ela falou, se você andar novamente de moto, eu te deixo. Aí eu escolhi ela, não escolhi a moto, não. Mas eu também me Ela foi arrebentei. bem, ela usou a psicologia. Usou psicologia. Eu me arrebentei todo também de moto. E aí agora meu pai, ele foi atrás de um cavalo e a moto muito pesada, ele foi segurar na perna e quebrou o joelho, o platô do joelho, virou o joelho. Aí tomou aí uns 15 ou 16 parafusos. Agora, foi quando? Foi domingo, né? Que você pediu? Até eu falei com você. Foi num sábado. O sábado, acidente né? dele foi num Que ele sábado. viria aqui o Eu fiquei programa no outro sabendo, dia. eu fiquei sabendo domingo, às 11 horas da noite, que eu não teria entrevistado no domingo. No Eu fui Folha Rural. buscar ele, O eu fui programa buscar era ele. todo com ele. Eu fui buscar ele na fazenda, que ele me pediu, ele estava sem conseguir levantar. Minha mãe não conseguia levantar ele. Fui lá buscar ele. Aí eu lembrei até a novela Global lá, que não lembro que o ator fica na propriedade, na fazenda lá, machucado, e na chuva. Falei, se você caísse em outro lugar longe de casa, você ia estar perdido aí até agora, sem celular. Mas graças a Deus deu tudo certo, está operado e está recuperado. Melhoras a ele. Obrigado. Bom, E muito. aposentar a moto, né, meu irmão? Aposentar. Também acho. Né? Bom, pelo menos um Acho que triciclo. agora a minha mãe e minha esposa vão fazer a campanha eleitoral mais assertiva e a gente vai vender essa moto. A decisão final vai ser a venda. Transforma em triciclo. Pega um triciclozinho, um bugre. Ele que é falou mais isso, falei, fácil. vou arrumar um triciclo. Falei, mais fácil, melhor mais um carro. É melhor. Não, um ele é melhor bugrezinho. Jeep, cara. Um jeepzinho, um bugrezinho, anda em tudo quanto é É lugar, engraçado que ele sobe, tinha um desce, Williams, vai pra ele direita. tinha um Williams 66 antes da moto. Vamos voltar para ele. Exatamente. Muito obrigado pela sua presença, Obrigado. Edmundo. Quando quiser, você sabe disso. E nós faremos um pequeno intervalo. Vamos com o Folha no Ar, primeira edição. Aliás, Folha Rural. Oh, meu Deus do céu, direto da redação. Nós já temos aqui o direto da redação do Ícaro Barbosa, que vai passar para a gente. Vamos colocar agora e depois eu volto com a Luísa para a gente comentar uns 2 assuntos. Eu acho Bom, agradecer interessante. de mundo aí a presença, parabenizar o trabalho que tem feito como blogueiro. Um cara que está novo na comunicação e está começo bom, né? Exitoso. E vamos em frente, vamos seguir em frente aí. Essa campanha, sobretudo a campanha, a cobertura da greve dos médicos foi um negócio muito interessante. Foi bom ter você do lado aí, ajudou bastante aí a redação. Acho que é isso, né? Eu gosto que eu sempre falo aquela frase do Luz Barbosa, né? Jornalismo, trabalho coletivo,
ou nada. Então é isso. Foi bom ter aí. Vamos em frente. Foi bom ter você aí no Folha 1. Eu agradeço. Então vamos lá, vamos com o Ícaro Barbosa e o direto da redação. Vamos lá, Ícaro. Bom dia, ouvinte da Folha FM. Eu sou o Ícaro Barbosa, trago para vocês as principais notícias da redação da Folha da Manhã.